Oi pessoal, graça e paz de Cristo, bem-vindos ao canal Cristo em Evidência, eu sou a Mirles e o tema do nosso vídeo de hoje é mais uma resenha de um livro que eu li e que quero muito compartilhar com vocês. Esse livro se chama O Verdadeiro Evangelho, do pregador, missionário e advogado Paul Washer. E nesse livro aqui você vai aprender alguns elementos básicos sobre a doutrina da salvação, que é a soteriologia. E algo que me chamou muita atenção nesse livro é que, além de ele trabalhar aspectos como justificação, redenção, remissão, propiciação e expiação, ele vai falar sobre o arrependimento. Ele fala que aqueles que buscam a Deus, que se arrependem de seus pecados, como a Bíblia fala em Provérbios 28, alcançam a misericórdia de Deus, porque confessaram e deixaram. E ele fala assim, olha, para os pecadores que não se arrependem, destina-se a ira de Deus. E o inferno é uma manifestação da justiça de Deus para os pecadores que não se arrependem. E ele fala assim, olha, aqueles que se arrependem e que buscam viver uma vida de santidade, de comunhão com Deus, eles são alcançados pelo amor de Deus. E aí ele vai trazer o Salmo 7, que é quando o salmista Davi fala que Deus manifesta a sua indignação e a sua ira todos os dias. Por quê, Mirles? Porque Deus contempla tudo o que se passa sobre a face da terra. Deus contempla os bons, os maus, os justos e os injustos. Deus contempla os homicídios, assassinatos, toda a sorte de crimes possíveis. Deus contempla a impiedade do coração do homem, a pecaminosidade, a iniquidade, o pecado doloso, que é o pecado premeditado, que é a famosa iniquidade. Deus contempla tudo isso e todos os dias Deus manifesta a sua ira e a sua indignação. E ele vai trazer que a justificação é quando a barreira jurídica da culpa entre o homem e Deus é quebrada, é rompida, por meio do sacrifício expiatório de Cristo, que é o sacrifício substitutivo. E aí ele vai trazer que a propiciação significa dizer que o sacrifício de Cristo aplacou a ira de Deus. Isso é fundamental na doutrina da salvação. Ele vai trazer que a redenção, nos tempos antigos, era quando se queria libertar um escravo ou um cativo. Então se pagava a dívida daquele escravo, daquele cativo. E ele vai dizer assim, olha, nós somos redimidos em Cristo. O que significa dizer isso? Que é algo tão falado pelo apóstolo Paulo em Romanos, em Efésios. O que isso significa dizer? Significa dizer que nós, crentes, que somos salvos em Cristo, não estamos mais sob a dominação do pecado, ou seja, a escravidão do pecado já não tem mais efeito sobre aquele crente que realmente é salvo em Cristo, que tem comunhão com Deus, que busca viver uma vida de santificação. E o que significa a remissão de pecados? É o perdão de pecados. E aí ele vai trazer que muitos pregadores, muitos evangelistas pregam muito sobre o amor de Deus. Não que isso seja errado, nós temos que pregar o amor de Deus. Só que o amor não é o único e exclusivo atributo de Deus. Deus tem vários atributos, como santidade, justiça, ira. Então ele fala assim, nós temos que pregar mais sobre a ira de Deus, mais sobre a santificação e sobre a justiça de Deus. Nós não podemos esquecer que esses elementos são apresentados na Bíblia Sagrada. E nós temos que pregar Cristo como ele realmente é. E nesse livro também, outro aspecto que eu quero muito destacar é que ele fala sobre os puritanos. Os puritanos, eles tinham um ideário maravilhoso sobre fazer tudo para a glória de Deus, né? Os puritanos, eles foram fundamentais para o crescimento da América do Norte, tanto dos Estados Unidos da América como do Canadá. E eles tinham um imaginário, eles tinham um ideal de vida que foi fundamental para esse crescimento e desenvolvimento. Eles tinham Deus como centro de tudo, eles temiam a Deus, eles buscavam fazer tudo para a glória de Deus. As suas famílias eram bastante preservadas, eles sempre valorizavam as suas famílias e eles também tinham o ideal do trabalho e de não se contaminar com as coisas mundanas, porque eles se viam como peregrinos.
E os puritanos, eles buscavam fazer tudo para a glória de Deus com temor e tremor, porque eles tinham plena consciência da ira de Deus e da justiça de Deus. E enquanto eles estivessem na terra, eles tinham que fazer a coisa certa. E aí nós podemos trazer para os nossos dias atuais. Muitas pessoas pecam e acham, não, Deus é amor. Deus é amor para aqueles que se arrependem. Mas para aqueles que não se arrependem, que vivem na iniquidade, porque a nossa sociedade atual, ela bebe iniquidade como se fosse água. Para aqueles que pecam e pecam sem pedir perdão a Deus, destina-se a ira de Deus. E daí a importância desse arrependimento, daí a importância de conhecer a respeito da doutrina da salvação. E esse livro aqui me tocou bastante. Em vários momentos eu realmente pude sentir a presença de Deus. E eu super indico porque, sem dúvidas, Deus falará com você profundamente. E é isso, pessoal. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até o final. Que Deus te abençoe. Curta, comente, compartilhe e divulgue. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!